Se você tá assistindo esse vídeo e você acha que o que você quer falar, o que você quer comunicar pro mundo não tem valor, porque alguém já fez, porque você já viu algo parecido, primeira dica, para de ver o que as pessoas já fizeram e para de ver as coisas parecidas. E realmente faça o que você quer fazer e crie o que você quer criar. Mas saiba fazer isso também em doses equilibradas em relação ao digital e ao orgânico. O que é o orgânico? A vida real, o palpável, né? O tátil, o olho no olho. E é engraçado porque o momento que eu tive mais online na minha vida era o momento que eu estive menos conectada com a minha vida real. Alô, teste som. Bom, galera, finalmente. Vamos começar então essa coisinha aqui, né? Cara, uma coisa que eu já percebi nesses anos criando e parando de criar conteúdo no Instagram é que criatividade e a parte de criação de conteúdo é como um músculo. Parece que quando você vai parando, as coisas vão parando de fazer sentido e você vai cada vez pensando, mas pra quê, mas pra quê, mas pra quê? Por mais que lá no fundo você sabe por que você tem que fazer isso, mas você fica falando, mas pra quê, pra quê, pra quê, pra quê? E você trava 100%, tá? É igual academia. Tem que ir lá fazer o exercício, tem que vir aqui gravar o conteúdo, porque senão você vai perdendo o jeito, você vai perdendo o tato, você vai desaprendendo a falar, você vai desaprendendo a se expressar, você começa a consumir muito mais, inclusive, e pensar que a sua opinião, primeiro, que ela não vale de nada, segundo, que a tua visão não agrega nada no mundo, afinal, tudo já está, tudo já é. E o que eu posso dizer a partir disso é que sim, muita coisa já está, muita coisa já é, mas a sua autenticidade, o seu jeito único de se expressar, o seu jeito único de ligar todas as experiências da sua vida, todas as expertises que você adquiriu ao longo desse tempo, né, ao longo da tua jornada, da tua caminhada, isso é único e isso tem valor. Recentemente eu tive muitas demandas na minha vida presencial e isso consequentemente fez com que eu ficasse um pouco mais offline. Só que isso também não é bom nos dias de hoje para nossa geração que precisa se comunicar, que precisa estar online para vender. Essa é uma realidade que a gente tenta não aceitar, mas cara, é a verdade. Hoje em dia é isso. Você tem que estar presente no online, a sua marca, a sua empresa, o seu negócio. Você precisa, se você é um empreendedor, se você precisa, né, se você sobrevive da sua marca, da sua imagem, do seu nome, você é obrigado a estar aqui nas redes sociais, você é obrigado a estar basicamente produzindo conteúdo. Mas eu me formei em odontologia. Você tem que ter uma presença digital, cara. No fim é isso. Hoje em dia todas as universidades já deveriam atualizar, colocar um módulo de marketing ali, uma coisa básica assim de criação de conteúdo. E por mais que pareça um mar sem saída, essa coisa de estar presente online, estar criando conteúdo, mas Rafa, eu não quero criar conteúdo. Bom, eu vou trazer aqui algumas soluções alternativas que os jovens têm feito, têm realizado e que eu vejo aí uma tendência de crescimento, né? Ou de retorno, digamos assim. Vamos começar com o status quo dessa situação inteira, desse conflito entre o digital e o real. O que acontece, né? Porque a gente vê a nossa geração precisando do digital para viver, não aguentando mais o digital. Acho que eu faço parte da última geração que viu o digital nascendo, né? Eu sou de 1998, então eu ainda brinquei na rua, me esfolava no asfalto, fazia aquelas coisas, né, de criança, né, dos anos 90, assim. Tenho todas essas referências que vêm comigo, mas a gente também viu aí o smartphone nascer, a gente teve o V3, teve os ringtones, teve toda aquela coisa nostálgica dos anos 2000 que... Ai, que delícia, né? Que delícia de época, quando a gente tinha tecnologia em doses equilibradas, em doses somente o necessário, né? Você tinha uma impressora em casa, você tinha um computador, você se conectava, você se desconectava da internet. E hoje as pessoas estão, inclusive, buscando meios alternativos para isso, quase basicamente comprando celular, né? Dumb phones aí que estão voltando também para a moda. Eu pensei em fazer algo assim, eu pensei em dar uma migrada pro offline 100%. O que eu percebo hoje é que no smartphone você tem ferramentas muito básicas, como um Waze, um Google Maps, um próprio Google ali na hora, né? Precisa pesquisar alguma coisa. O próprio Instagram também e TikTok pode ser uma ferramenta de busca, né? De referências. Então, são tecnologias que, querendo ou não, hoje a gente já não sabe mais viver sem. E mesmo que eu conseguisse viver sem essas tecnologias para uma experiência 100% offline, a parte do Waze, do Google Maps, assim, me pega um pouco, sabe? É o famoso não sei como é que as pessoas faziam isso antes de ter essas coisas digitais. Claro que dava-se um jeito, mas o que eu vejo é que é muito mais fácil a gente buscar um equilíbrio saudável para as ferramentas, como, por exemplo, eu tenho um aplicativo que ele bloqueia os aplicativos que eu sou mais viciada para controlar o meu uso. Você não precisa disso, mas dependendo é uma, né? O nome do aplicativo é Opal. Eu já falei sobre esse aplicativo aqui no canal, isso não é uma propaganda, mas fica aí uma recomendação. Eu tenho pelo menos 6 horas de foco profundo e se eu não tô no celular, eu estou trabalhando, eu estou fazendo coisas da casa, eu estou criando conteúdo, eu estou editando. Então, realmente,
há coisas para você fazer e tem muito mais coisa que a sua vida tá esperando você fazer, para além de ficar aí, ó, scrollando no teu celular, né? E qual que é o cenário hoje, né, gente? Hoje a gente tem esse cenário que tem 5,6 bilhões de pessoas no mundo, que elas estão hiperconectadas o tempo inteiro, estão a uma notificação de distância da gente, é uma coisa absurda, né? Essa transformação que conectou o mundo e ao mesmo tempo desconectou todo mundo, né? Eu acho que principalmente depois da pandemia nós ficamos mais distantes uns dos outros e agora a gente vê um movimento aos poucos voltando a essa nova conexão real, né? As pessoas estão buscando muito mais isso, as novas gerações, inclusive, estão tão saturadas das redes sociais que elas estão preferindo realmente, desde clube de leitura, esse rolê, né, de Bob Goods que estourou aí na internet, então a gente vê essa tendência das pessoas voltando, né, com jogos de tabuleiro, agora também tá super em alta, jogos para jogar em grupo, locais que oferecem essas experiências também presenciais, imersivas, aula de cerâmica, é um hobby disso, é um hobby daquilo, resumindo, tá todo mundo procurando uma forma de ter um hobby, de ter alguma coisa assim, sem primeiro você ter que estar naquela performance máxima de uma rede social, né, vitrinizada, onde a gente pega tudo que nós somos e coloca lá no nosso máximo da nossa performance, porque a gente performar cansa, eu estou exausta de performar e assim, eu não sei o que fazer porque no meu dia a dia, digamos assim, estou aqui no computador editando os meus trabalhos, fazendo os meus projetos, fazendo um pitch para um cliente, fazendo um prospect para outro, eu estou requentando o meu café porque ele esfriou, às vezes eu estou só de roupão, não tirei o pijama o dia inteiro, então essa coisa da performance das redes sociais que a gente vê que tem pessoas que estão ali todos os dias performando, não adianta você se comparar com a pessoa que ela realmente tem tempo para acordar, fazer um exercício, meditar, rezar e aí depois botar a cara no gelo, etc. Você não pode se comparar com essa pessoa. E a gente cansa de dizer isso na internet, que, assim, todo mundo coloca o palco aqui, né? Ninguém coloca a crise de ansiedade que teve no mês passado por uma situação XYZ. Ou aquele perrengue de família que você está passando, ou a desavença que você teve com um amigo, ou a crise no teu relacionamento. É óbvio que ninguém vai compartilhar essas vulnerabilidades. Então, existe a vulnerabilidade que conecta, que é quando você se abre para realmente se conectar com o teu público em relação a algumas questões, e tem aquela vulnerabilidade que, desculpa, ninguém mostra aqui. Ninguém vai ficar botando crise existencial na internet. Aliás, se a gente coloca, é num tom de humor, é num tom de vamos conversar sobre isso aqui de uma forma um pouquinho mais desenrolada, sabe? Eu gosto de trazer essa vulnerabilidade assim, sabe? Mostrar o lado real das coisas. Então, assim, eu falei, inclusive, no meu último vídeo aqui no YouTube, que já faz muito tempo, sobre produtividade. E é engraçado porque eu não tenho sido muito produtiva, sabe? Então, tem gente que deve pensar que eu sou uma máquina de produtividade, só que nos últimos tempos eu tô me batendo numas coisas muito básicas. Então, assim, a rotina de ninguém é perfeita e eu acho que quanto antes você conseguir desapegar o que você consome do que você realmente aplica e pensa pra tua vida, melhor. E quanto menos consumir, mais você consegue criar, igual eu falei lá no início do vídeo. Se a vida está nos demandando esse palco, nós temos os momentos de estar nele, nós temos os momentos de estar aqui comunicando, de estar fazendo o nosso pitch, de estar fazendo o nosso prospect. Mas, Rafa, eu não sirvo pro digital. E agora, o que eu faço? O que eu tenho visto recentemente é uma crescente de grupos de networking. Aqui em casa, por exemplo, a minha mulher, ela entrou num grupo de networking. Achei bom estranho. Pensei, nossa, tá, tu vai lá fazer o quê, né? Conversar, tomar café? Não, o grupo tem regras. Então, você entra lá, você tem que indicar as pessoas, você tem que consumir de dentro daquele grupo as coisas, você tem que contratar os serviços daquele grupo e aquele grupo vai contratar os teus serviços. Então, são círculos, são meios sociais de você conhecer pessoas, se conectar com pessoas, fazer parcerias estratégicas e conseguir alavancar o seu negócio, tá? Então, um grupo de networking eu acho uma ótima tendência para quem realmente não leva jeito para as redes sociais e para quem leva jeito para as redes sociais não sabe por onde começar. Se quiser, eu tenho uma produtora audiovisual, é só me contratar. Se você estiver em Floripa ou região, a gente pode fazer um pacotinho mensal de produção e você recebe pronto aí os teus vídeos, eu vou, eu gravo, eu edito, eu crio junto com você. E assim, é uma mão na roda, né? Mas uma coisa também que eu tenho visto, eu tenho falado sobre isso com as pessoas que estão no meu meio, né? Que estão ao redor de mim, é justamente o quanto nós estamos todos exaustos, né? A crise da meia-idade, ela está batendo na porta e ela está batendo hard, está batendo rápido. Eu tenho 26, eu vou fazer 27 anos, eu me sinto já uma idosa, eu já me sinto cansada. Eu não sei mais o que pensar sobre filhos e casa própria. Óbvio que eu quero ter filhos, é óbvio que eu quero ter casa própria, mas assim,
Será mesmo? Financeiramente, isso é viável? Nessa economia? Filhos? Vocês já viram o preço de uma fralda no mercado? Como é que cria o filho? Exatamente, só pra saber. Vai criar na natureza? Ele vai fazer as necessidades na natureza? É isso, né? Porque é o que tá me parecendo, assim. Que no futuro a gente vai ter que começar a viver em comunidades novamente. Vamos comprar uma casa em um grupo de pessoas e fazer um financiamento coletivo e agricultura familiar. Porque, assim, o negócio não tá fácil. Não tá fácil. E não tá fácil pra ninguém. No mundo inteiro também tá assim. Tava falando com a minha amiga que esses tempos a gente tinha, né, antigamente uma ideia assim de eu vou pra Europa trabalhar de garçom e vou comprar um apartamento no Brasil. Hoje em dia, meu filho, não tem mais isso. Hoje em dia tu vai lá pra Europa, tu sobrevive lá. Tu passeia por uns países, tu viaja, tu explora o mundo. Agora, construir um patrimônio, assim, com esses subempregos, não... Já passou essa época de ouro, assim. É muita crise no mundo inteiro. E aí é engraçado que a média mundial de uso do celular por dia é 143 minutos. Sendo que do Brasil é, se eu não me engano, de 3 a 5 horas por dia que a pessoa fica ali, ó, consumindo. Então você fica num estado passivo, assim, de consumo, onde você não consegue nem acessar suas emoções, você não consegue nem entender o que é a sua opinião sobre o que você tá vendo, porque uma hora tu tá chorando, uma hora tu tá feliz, uma hora tu tá triste, uma hora tu tá puto, daí tu quer fazer uma revolução, daí tu quer comprar um negocinho na Shopee. Aí tu viu lá um lookinho e tu salvou pra depois. E tudo isso, quando você para pra pensar, vai te levando o quê? Ao consumo. Então a gente é a geração que a gente tem assinaturas, mas a gente não tem nada próprio. Ou melhor, a gente até tem as nossas aquisições de entre os 20 e 30 anos. Um toca-discos, uma air fryer, uma televisão, sei lá o quê, um robô aspirador, uma máquina de lavar. E aí? E o carro? E a casa? E o patrimônio? E o terreno? E a casa na praia? E as grandes conquistas, né? Nos venderam uma fórmula que não existe mais. Todo mundo nos falou para entrar numa faculdade, estudar, se formar, entrar numa empresa, que você ia ter um plano de carreira e blá, 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 blá. Nos últimos 10 anos, os salários estão estagnados e o preço de tudo literalmente está subindo. Então, assim, o que exatamente, para qual caminho que é pra gente seguir? Quem segue aí empresários, empreendedores, a galera vai e começa a escalar e contrata a gente e tal, e fecha cliente, blá, 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 blá. Cara, muito legal, mas assim, não é tão fácil assim. O caminho, ele é árduo, ele é salgado, ele é difícil, sabe? É mês a mês, cara, empreendedor no Brasil, velho, e pagando imposto pra caralho, tipo assim, abaixo todos esses impostos, taxem os super ricos, deu de 27,5% pra galera, sabe? Esses 5% dos bilionários não vai fazer nem cosquinha neles, e aí os donos de Jeep Renegade, de Troller, estão achando que são eles que vão ser os contemplados, sabe? São eles que vão ter que pagar mais imposto. Tudo também muito se resume a uma consciência de classe defasada da galera. A galera não sabe que classe que tá. A galera não entende que se ficar um mês sem trabalhar, não consegue pagar as contas, já suja o nome, já perde a casa, já perde o carro, tá mais perto do pobre do que é pobre Premium Plus, cara. A gente é pobre Premium Plus, velho. Entendeu? Ninguém aqui tá super rico. Super rico a gente nem vê quem é que é a galera super rica. Sabe? Porque eles não estão aqui na rua. Tu não vê um super rico na rua. Tu não janta do lado de um super rico. Eles estão no jatinho, eles estão nos helipontos, eles estão no aeroporto particular, eles estão indo de loja em loja, eles estão indo de aeroporto em aeroporto, de navio em navio. Essa galera não se mistura, gente. Não se mistura, velho. Não se mistura. Quando eu trabalhei pra gente que é super rica, pra gente que é milionária, a gente não tem contato com o público. A gente fica meio que isolado, indo de lugar em lugar, isolado, segurança, de camarote em camarote. Essa galera só interage com a galera deles, eles não se misturam. Vê Balneário Camboriú. Eu acho Balneário Camboriú a coisa mais cafona, porque assim, é aquele status, aquela ostentação, mas é aquela ostentação da classe média que quer aparecer. Porque os verdadeiros ricos estão lá nas coberturas deles, de mais de 20 milhões de reais, e eles meus amores, eles não descem, eles não pisam na calçada, gente. Quem pisa na calçada, quem vai pra Balneário Camboriú e caminha na calçada. E me diz quem é que tu vê lá. Me diz se tu vê lá os magnatas, entendeu? O máximo que tu vai ver é uns carrinhos de luxo aí, ó, desfilando, beleza? Que é a galerinha que às vezes alugou por um dia, também tem que cuidar pra não cair no golpe, né? Do falso rico, né? Porque, assim, a galera que realmente é rica, cara, sai dali, pega um carro com um motorista, vai pro aeroporto particular e vai pro Rio de Janeiro, vai pra Angra dos Reis e vai lá pro exterior, vai pros Estados Unidos, vai pra Europa e depois volta ali, ele ponto. Ninguém vê, gente, eles não se misturam, tá? Ai, cara, essa coisa aí de consciência de classe me deixa... Ai, sério. E aí a galera fica vivendo de aparências e tudo isso, no fim,
é culpa das redes sociais e do capitalismo. Eu sempre achei que a culpa de tudo era do capitalismo, tá ligado? Que ele era o grande vilão de todo mundo. Mas hoje eu vejo que as redes sociais é uma outra vilã, é um outro tipo de vilã. Que gera essa coisa, né, do... Primeiro que acho que agride 100% a tua autoestima de alguma forma, porque não tem como você ficar consumindo a rede social e não começar a ficar ansioso, ou se comparando, ou pensando menos de si mesmo, quando você tá vendo a vida de todo mundo vitrinizada na sua frente, e você tá ali tomando um café requentado de roupão num dia péssimo, tá ligado? Então, automaticamente alguma coisa vai impactar em você. Eu acho que o resumo da nossa geração é: preciso estar online criando conteúdo e vendendo e fazendo pitch, tendo a vida perfeita, e ao mesmo tempo eu só quero viver no mato e ficar desconectado com a minha família, amigos e meus pets, sabe? É pedir muito. Então é uma coisa conflitante, assim, sabe? E outra, uma coisa que eu acho conflitante é que o novo hype do momento é estar offline. Mas como é que essa coisa hypa e você não comunica que você tá offline? Então você cria conteúdo sobre estar offline, então a gente cria conteúdo sobre se desconectar, mas enquanto a gente consome, a gente tá conectado, entendeu? Então assim, nada faz sentido. Ai, nada faz sentido, gente. Nada faz sentido. E aí eu paro pra pensar que a gente tá numa bola flutuante no meio de um espaço e que nada existe, que na verdade tudo é mental. Então os meus pensamentos, se eu pensar que eu sou rica, então eu vou ficar rica. Mas aí, nananana. E blá 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 blá, e pipipi popopó. E aí eu penso, cara, é muita informação, velho. Eu tô aqui despejando tudo, eu já caguei agora porque era o roteiro do vídeo, ele não vai ter mais nem pé nem cabeça, igual tudo que eu faço. Eu juro que eu tinha um roteiro, cara. E eu acho que todos esses assuntos, eles se conectam. Por mais que alguns se contradigam, eles se conectam no fim das contas. E eu acho que a gente tem que também coexistir com duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, essa vontade de estar online por motivos profissionais, por motivos de carreira e tudo mais. E ao mesmo tempo essa vontade de estar offline por motivos básicos e óbvios de, meu Deus do céu, muita informação pra nossa cabeça e eu quero me desconectar e viver a natureza. Até porque é para isso que a gente está aqui, né? Para amar e viver a natureza. E o que a gente menos tem feito atualmente, inclusive online, é amar uns aos outros e ter contato com a natureza. Então, são coisas muito contradizentes e que, às vezes, isso explode a minha cabeça, assim. E assim, você que tá se sentindo meio perdido, meio desconectado e percebe também que esse engajamento das redes sociais tá essa coisa meio superficial, se o teu caso for profissional, eu vou te recomendar um grupo de networking pra você dar uma cogitada, dar uma pesquisada. O grupo que eu citei aqui nesse vídeo é o BNI, que a minha mulher começou aí, a gente tá achando muito legal, muito interessante pra carreira dela e pra o contato real e físico com pessoas, né, da sua localidade. É Business Network International, BNI, procure um na sua cidade. Eu acho que é bem legal isso pra quem não quer fazer essa presença digital tão forte ou não quer fazer só isso, né? Eu acho que essa é uma saída bem interessante, bem estratégica, inclusive para os momentos atuais, porque é isso que está convertendo hoje em dia, né? A conexão real, o digital. Hoje o engajamento de todo mundo caiu. Se eu não me engano, ano passado era 2,94% a média mundial do Instagram e esse ano, em janeiro de 2025, ficou 0,90%, alguma coisa assim, caiu 2%. Então, num geral, tá todo mundo saindo do Instagram. A vitrine permanece ali, mas já não tem mais quem aplauda de verdade. As pessoas passam, olham, e isso até gera essa sensação coletiva de que ninguém te apoia, de que as pessoas não se importam contigo, de que tem mal olhado e tal, os ghost viewers, né, do Instagram. E eu acredito que alguma parte pode ser que seja isso, mas eu também acredito que, cara, tá todo mundo cansado. Pensa um pouquinho no seu comportamento também digital. Você fica comentando em todas as coisas que você vê digitalmente, você engaja com todas as criações de todos os seus amigos, todas as vezes que eles postam, entende que também tá todo mundo criando cada vez mais e isso também gera uma sensação de que é esse individualismo na prática. Eu vejo mais ou menos dessa forma, assim. Tipo, tem pessoas que vão ver meu conteúdo, mas, cara, naquele momento a pessoa só passou reto, ou ela não podia ouvir, ou ela ouviu uma parte, não se interessou porque ela não é o público-alvo. Também tem isso. A galera fica, não, porque seus amigos e família não vão apoiar o seu negócio. Eles são o público-alvo? Eles são a pessoa que você quer impactar para converter? Você está falando para eles, para os seus amigos e família, ou você está falando para os seus clientes, para os seus seguidores? Então também eu acho que não dá pra gente ser tão preto no branco em relação a amigos que assistem e não engajam. Eu entendo a parte toda do apoio que a galera fala, etc e tal, mas também eu acho que quem mais vai apoiar você, principalmente na internet, são estranhos, gente. Não é quem tá do teu lado, até porque sim, tem a parcela de pessoas que querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas. Então essas pessoas vão te apoiar até certo ponto.
Então, novamente, muitas verdades que coexistem e cabe a gente a analisar o campo, né, o espectro completo e fazer a nossa própria síntese, né, das coisas. E para finalizar, fica aqui algumas dicas. A primeira delas é como você pode promover encontros reais na sua cidade, na sua comunidade. Aqui em Floripa tem várias iniciativas legais e eu queria fazer um adendo aqui porque tem essa coisa aí, né, de grupo de crossfit, de grupo de corrida, etc. E tem gente que fala que tem ranço, blá, 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 blá. Cara, encontre um grupo da leitura pra você, encontre um grupo do, sei lá, o que sei que lá, encontre, sabe, alguma comunidade real pra você participar, porque principalmente depois de adultos, depois que a gente já saiu dos ambientes, né, tanto profissionais, que quem tá empreendendo é uma jornada mais solitária, quanto também educacionais, quem já se formou na faculdade, você consegue perceber que você vai perdendo contato com todo mundo, cara. Tipo assim, tu tá vivendo tua vida de adulto, as pessoas estão vivendo a vida de adulto delas, e tem uma hora assim que clica essa vida de adulto. Até em outro vídeo eu quero trazer isso, assim, que é uma coisa que, sabe, tu só vira adulto do nada, então tu começa a entender, e tu só vai entendendo tudo, digamos assim. Depois dos 25 eu comecei a perceber isso. Mas esses grupos aí que a galera às vezes zoa, que tem ranço, etc, de crossfit, corrida, blá blá blá, porque tá na moda, cara, no fim são grupos reais, orgânicos, onde ali nascem amizades, nascem relacionamentos, nascem parcerias de negócios também. Então eu acredito muito na conexão real, e eu acho que o futuro das coisas é isso, sabe? Tem um evento muito legal também, que é o The Offline Club, que tá surgindo aí. Não vejo a hora de isso surgir aqui em Floripa realmente, ou trazer isso aqui pra Floripa, mas tem já em alguns países do mundo, que a galera literalmente se reúne em um local, em um café, em uma casa alugada, paga ali o ingressinho de entrada e fica lá o dia inteiro offline, interagindo com as outras pessoas. Então você reúne várias pessoas com o mesmo propósito de, cara, vamos conversar e interagir igual a gente fazia no Tempo das Pedras, sabe? E eu acho que são iniciativas muito interessantes e cada vez mais elas vão ter mais impacto e vão estar mais presentes no nosso dia a dia. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e é nóis!